Números. Bemidbar. Capítulo 35. Ial disse o seguinte a Macha nas planícies desérticas de Moabe, junto ao Iord, na altura de Jericó. Diga aos Ixalitas que, da herança que possuirão, deem aos levitas cidades para morar. Eles também devem dar aos levitas as pastagens em volta das cidades. Os levitas morarão nessas cidades, e as pastagens serão para os seus rebanhos, para as suas propriedades e para todos os seus outros animais. As pastagens das cidades que vocês darão aos levitas se estenderão 1000 côvados a partir do muro, em volta da cidade. Do lado de fora da cidade, vocês devem medir 2000 côvados do lado leste, 2000 côvados do lado sul, 2000 côvados do lado oeste e 2000 côvados do lado norte, e a cidade estará no meio. Essas serão as pastagens das suas cidades. Vocês darão aos levitas 6 cidades de refúgio, a fim de que o homicida fuja para lá, além de outras 42 cidades. Vocês devem dar aos levitas um total de 48 cidades, junto com as suas pastagens. As cidades que vocês darão procederão da propriedade dos Ixalitas. Dos grupos maiores vocês tomarão muitas, e dos grupos menores tomarão poucas. Cada grupo dará aos levitas algumas das suas cidades, proporcionalmente à herança que receber. Ial também disse a Macha. Diga aos Ixalitas. Vocês vão atravessar o Iord para a terra de Canaã. Escolham cidades convenientes para lhe servir como cidades de refúgio, para onde deve fugir o homicida que matar alguém sem querer. Essas cidades servirão de refúgio para vocês contra o vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de comparecer perante a Assembleia para julgamento. As 6 cidades de refúgio que vocês providenciarão servirão para isso. Vocês providenciarão 3 cidades deste lado do Iord e 3 cidades na terra de Canaã para servir como cidades de refúgio. Essas 6 cidades servirão de refúgio para os Ixalitas, para o residente estrangeiro e para o colono entre eles, a fim de que aquele que matar alguém sem querer fuja para lá. Mas, se ele golpeou a pessoa com um instrumento de ferro e ela morreu, ele é assassino. O assassino, sem falta, deve ser morto. Se ele golpeou a pessoa com uma pedra que podia matar e ela morreu, ele é assassino. O assassino, sem falta, deve ser morto. E se ele golpeou a pessoa com um instrumento de madeira que podia matar e ela morreu, ele é assassino. O assassino, sem falta, deve ser morto. O vingador do sangue é quem matará o assassino. Ele mesmo matará quando o encontrar. Se a pessoa morreu porque ele a empurrou com ódio ou lançou algo contra ela com má intenção, ou se com ódio, golpeou a pessoa com a mão, e ela morreu, ele sem falta será morto. É assassino. O vingador do sangue matará o assassino quando o encontrar. Mas, se foi sem querer e sem ódio que ele empurrou a pessoa ou lançou um objeto contra ela, sem má intenção, ou se ele, sem vê-la, deixou cair sobre ela uma pedra, embora não fosse inimigo dela nem procurasse prejudicá-la, e ela morreu, então a Assembleia deve julgar entre ele e o vingador do sangue de acordo com essas instruções. E a Assembleia deve salvar o homicida das mãos do vingador do sangue e fazê-lo voltar à cidade de refúgio para a qual fugiu, e ele morará ali até a morte do sumo sacerdote que foi ungido com o óleo sagrado. Mas, se o homicida sair dos limites da cidade de refúgio para a qual fugiu e o vingador do sangue encontrar o homicida fora dos limites da cidade de refúgio e o matar, o vingador do sangue não terá culpa de sangue. Pois o homicida deve morar na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Mas, depois da morte do sumo sacerdote, ele pode voltar à sua propriedade. Essas instruções servirão a vocês de estatuto para julgamento por todas as suas gerações, onde quer que morarem. Todo aquele que matar uma pessoa deve ser morto como assassino, com base no depoimento de testemunhas, mas ninguém será morto com base no depoimento de apenas uma testemunha. Não aceitem nenhum resgate pela vida de um assassino que merece morrer, pois ele sem falta deve ser morto. E não aceitem resgate por alguém que fugiu para a cidade de refúgio, permitindo que ele volte a morar na sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Não profanem a terra em que vocês vivem, pois o sangue profana a terra, e não pode haver nenhuma expiação pelo sangue que se derramou sobre a terra, exceto com o sangue daquele que o derramou. Não torne impura a terra em que vocês moram, em que eu resido, pois eu, Ial, resido entre o povo de Ixal. Números. Bemidbar.
Capítulo 36. Os patriarcas dos descendentes de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de Usfi, se aproximaram de Macha e dos maiorais, os patriarcas dos Ixalitas, e disseram: Iau ordenou que o meu amo distribuísse a terra por sortes como herança aos Ixalitas. E Iau ordenou que o meu amo desse a herança de Zelofiade, nosso irmão, às filhas dele. Se elas se casarem com homens de outra tribo de Ixal, a herança das mulheres será retirada da herança dos nossos pais e será acrescentada à herança da tribo a qual elas vierem a pertencer, de modo que será retirada da parte que nos cabe como herança. E quando chegar o jubileu para o povo de Ixal, a herança das mulheres será acrescentada à herança da tribo a qual pertencerem, de modo que a herança delas será retirada da herança da tribo dos nossos pais. Então, conforme a ordem de Iau, Macha ordenou o seguinte aos Ixalitas: O que a tribo dos filhos de Usfi disse está certo. Isto é o que Iau ordenou a respeito das filhas de Zelofiade. Elas podem se casar com quem quiserem, desde que seja com alguém de uma família da tribo do seu pai. Nenhuma herança dos Ixalitas deve passar de uma tribo para outra, pois os Ixalitas devem ficar com a herança da tribo dos seus antepassados. E toda filha que possuir uma herança entre as tribos de Ixal deve se tornar esposa de um descendente da tribo do seu pai, a fim de que os Ixalitas mantenham a posse da herança dos seus antepassados. Nenhuma herança deve passar de uma tribo para outra, pois as tribos de Ixal devem ficar com a sua própria herança. As filhas de Zelofiade fizeram assim como Iau havia ordenado a Macha. Portanto, Maala, Tirza, Ogla, Milca e Noa, as filhas de Zelofiade, se casaram com os filhos dos irmãos do seu pai. Elas se tornaram esposas de homens das famílias de Manassés, filho de Usfi, para que a herança delas continuasse na tribo da família do seu pai. Esses são os mandamentos e as decisões judiciais que Iau deu aos Ixalitas por meio de Macha, nas planícies desérticas de Moabe, junto ao Iord, na altura de Jericó.